Ricardo Cavani Rosas. Eu tenho uma imagem para o público que são vários aspectos diferentes, várias imagens diferentes. Tem um público de uma faixa de idade que pensa isso ou aquilo de mim, tem de outra que pensa isso ou aquilo. Então eu não sei quem sou eu para o público exatamente, sabe? Sei que não é a pessoa que eu sou. Eu comecei a trabalhar com desenho em 1969 e tinha um ateliê coletivo em Olinda, onde hoje é o Casbar, chamava Sobrado 7. Dali em diante eu comecei a viver de arte. 10 anos eu passei na USP ilustrando anatomia animal para o Instituto de Biociências e para o Instituto Butantan. Na meditação, os instrutores diziam que você tinha que ter um pensamento sobre isso, sobre anatomia comparada. Então eu vivia muito nesse universo meio místico, vamos chamar assim, mas que hoje em dia a física quântica está se aproximando muito disso tudo e vai acabar um dia sendo tudo uma coisa só. E o desenho foi ficando tão aprimorado que ele ficou querendo sair. Foi quando eu comecei a passar para a escultura. Aqui são trabalhos mais antigos, aqui foi sobre as ligas camponesas. Aqui era uma época que o trabalho era todo com fundo preto, era uma coisa meio densa, pesada, muita confusão. E que a yoga foi me transmutando isso. Essa aqui é uma coisa mais espiritual. Todas têm umas coisas místicas assim, sabe? Aí é outro tipo de casulo, ou um botão de flor. E nesse momento agora eu estou também passando por uma transição onde eu fico pensando mais nessa coisa mais espiritual, ligada à meditação, mas que eu ainda não encontrei um caminho exato. Ainda estou percorrendo, porque certamente vai levar a um abstracionismo, que é o que a gente percebe na hora que está meditando, as cores, as ondas. É como dissolvendo, desconstruindo as imagens, sabe? Isso está me proporcionando novos caminhos, que inclusive eu passo para os alunos. Sempre que estou dando aula, eu dou uns toques nesse sentido, porque a gente está precisando cada vez mais artistas e filosofia, num momento onde o mundo todo está tendo uma tendência a uns aspectos fascistas muito fortes. A brutalidade eu acho que está apenas começando. E o que vem por aí pode ser meio pesado e tem que estar preparado. E quanto mais arte, poesia, filosofia, sociologia existir, melhor. Passei pela publicidade e como ilustrador também, que não deixa de ser uma forma de arte. Comecei a ilustrar o Diário de Pernambuco, depois passei por vários jornais. E essa parte de ilustrador sempre fui trabalhando paralelamente para ajudar a manutenção, porque é muito difícil de viver de arte. É difícil de viver de arte, porque os trabalhos que eu fazia na época eram mais políticos, muito fortes, bem sociais. E o público não se interessava muito por isso, assim, de levar a desgraça, a miséria para casa. Preferia só ver do lado de fora de casa mesmo. E às vezes sem fazer nada quanto a isso. E a temática da maior parte do trabalho é sensorial mesmo e descrição da arquitetura também, iconografia. Iconografia é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque as construções estão sendo
colocadas abaixo para construir coisas modernas, mas você não sente uma... Fora alguns arquitetos, você sente que há uma linha onde há projetos que parecem até esculturas. Eu tenho tentado documentar o máximo possível. A polinização é a criação de Júlio Cavani, que durante o tempo a gente conversou muito sobre isso e eu ilustrei ela toda. Foi o primeiro graphic novel da gente. Fala sobre todas essas problemáticas sociais que existiam, de golpes de Estado e de liberação de produtos que eram proibidos. Tem uma estratégia dentro da história que mostra que às vezes as coisas se revertem. Só lendo, a polinização no contexto atual tem todos os aspectos dos debates que estão havendo sobre utilização de drogas e plantas. Tudo isso na polinização tem um pouco que chama atenção para isso. Eu nunca tomei tipo santo daime ou coisa parecida, mas tem uma ligação sobre isso também, sobre xamã, tem xamã na história. Então, aqui nessa sala nós temos várias pinturas, que na realidade pintura eu estou tentando desenvolver recentemente, há poucos anos. Para mim, na realidade, esses trabalhos são mais desenhos coloridos do que uma pintura, assim. Mas não sou eu que devo estar dizendo o que é e o que não é, sabe? Essas aqui são pinturas ligadas mais a essa expressão de tentativa de liberdade, de evolução. É uma coisa meio psicodélica também, mas está muito ligada a coisas reais. É como desenvolver segredos. Por exemplo, esse trabalho aqui, que é um homem saindo de dentro de um casulo, é o mesmo sentimento de que eu preciso sair de um casulo que existe e que eu preciso sair e ainda não consegui. Aqui também é ligado a uma evolução espiritual. Eu não sei ainda o que significa ele todo, porque tem isso também, você faz alguns trabalhos que você vai criando e vai desenvolvendo o que for surgindo. E tudo isso está na sala de aula, porque isso tudo é passado também para os alunos, para entender o desenvolvimento do pensamento de arte. O tempo todo está se entrelaçando. Na realidade, eu vivo para trabalhar, porque o trabalho é o meu lazer também. Então, apesar que eu preciso realmente de vez em quando parar e ficar isolado num lugar onde não posso estar trabalhando, porque eu sou muito viciado em trabalho. A arte veio para mim desde criança. Eu desenhava muito e era um péssimo aluno em outras matérias. Então, na realidade, a arte me salvou. Eu era o filho do meio, então era aquele que ficava mais esquecido, assim, ficava as atenções voltadas para os outros. Então, eu tinha uma capacidade de observação muito maior, porque eu já ficava num cantinho observando tudo. Uma vez, quando eu estava no ginásio, eu acho que era no ginásio, e eu bem jovem, eu fiz o esqueleto de uma baleia, bem grande, assim, no papel grande. E os professores, quando viram, acharam que não tinha sido eu que tinha feito, por causa da qualidade que estava o trabalho, sabe? Isso meio que me marcou um bocado. E eu já ouvi vários relatos de pessoas que desenham bem e os professores não acreditam e a pessoa acaba desanimando e saindo desse caminho, sabe?